5 da página 388. Considerando as massas atômicas dos elementos que compõem o ácido carbônico, H2CO3, assinale o que for correto. 1. Uma molécula de ácido carbônico pesa 62 gramas. Uma molécula só 62 gramas? Vamos verificar aqui, ó. Hidrogênio tem massa 1. 1 vezes 2, 2. Carbono tem massa 12. Na tabela periódica, como eu só tenho um carbono, vai ficar 12 aqui, ó. Mais oxigênio tem massa 16. 16 vezes 3, 48. 12 mais 2 mais 48 vai dar 62 gramas por mol. Tudo bem? São 62 gramas para cada mol. Um mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10. Opa! Minha canetinha rebelde aqui dando trabalho de novo. 6. Olha, ela está possuída hoje. Vamos lá, canetinha, colabora. 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, tá? Então, em um mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 62 gramas desse composto, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, a primeira, pessoal, ela é falsa. Está dizendo que uma molécula só vai pesar essas 62 gramas. Uma molécula só não pesa isso daí não, tá? 62 gramas é um conjuntinho de 1 mol de moléculas. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Uma molécula de ácido carbônico pesa 62 vezes mais que uma molécula de hidrogênio. Bom, o ácido carbônico nós já vimos que dá massa 62, né? 62 unidades, uma molécula. E uma molécula de hidrogênio vai dar 2 gramas. Ó. Cada hidrogênio tem massa 1, né? Se eu pegar 1 e multiplicar por 2, que a fórmula do gás hidrogênio é H2, vai dar 2 gramas. Então, 62 dividido por 2 vai dar 31 vezes. Então, o ácido carbônico, a massa do ácido carbônico é 31 vezes maior do que a do gás hidrogênio, tá? Se eu fizer pela massa molecular, também é a mesma coisa. Então, uma molécula de ácido carbônico não vai ser 62 vezes maior do que uma molécula de gás hidrogênio. Vai ser 31 vezes, tá? Então aqui, falciane também. Um mol de ácido carbônico pesa 62 gramas? Sim, ó. Já verificamos aqui embaixo. Ó, o ácido carbônico tem massa molar 62 gramas para cada mol. Então é verdadeira. Uma molécula de ácido carbônico pesa 62 vezes mais que uma parte de 12 do isótopo 12 do carbono. Lembra da unidade de massa atômica, né? Que pegaram carbono, dividiram em 12 partes, né? Se a massa molecular do ácido carbônico vai dar 62 Us, vai dar 62 unidades. Significa que uma molécula de ácido carbônico é 62 vezes maior
do que uma parte de 12 do carbono, tá? Do que 1/12 do carbono, do que uma unidade de massa atômica. Então aqui, verdadeira também, tá? É isso, pessoal. Até a próxima questão. Questão 19, página 387. Um professor propôs um trabalho a um grupo de alunos empregando um conjunto de 14 bolas diferentes, tipos de plásticos, para montar um modelo com bolas e varetas da estrutura molecular do acetato de etila de fórmula C4H8O2. Para o experimento, os alunos dispuseram de balança e régua. Para representarem corretamente o modelo da molécula do C4H8O2, as bolas de plástico tinham tamanhos diferentes: pequenas, médias e grandes. Suas massas em gramas eram iguais aos valores das massas molares dos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Em escala ampliada para centímetros, seus raios tinham a mesma ordem de tamanho dos raios atômicos dos átomos que representavam, que seria o carbono, hidrogênio e o oxigênio. Sobre essas bolas de plástico, que representam as características de tamanho e massa dos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, os alunos concluíram. Então, primeiro, as bolas que representam os átomos de hidrogênio eram as pequenas, e as que representavam os átomos de oxigênio eram as grandes. Então, vamos analisar isso aqui, pessoal. Tem uma tabela periódica. A tabela periódica, ela aumenta de cima para baixo, tudo bem? Então, ela aumenta de cima, o raio que aumenta, tá? De cima para baixo. Então, o tamanho do átomo que aumenta de cima para baixo. Então, eu tenho hidrogênio no primeiro período da tabela periódica, e no segundo período da tabela periódica eu vou ter o carbono e eu vou ter o oxigênio. Então, pessoal, deixa eu apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Considerando que o raio aumenta de cima para baixo, o carbono e o oxigênio eles vão ser maiores do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai ser a menor esfera, tá? Vai ter o menor tamanho. A tabela periódica ela também aumenta da esquerda, a tabela periódica não. O raio atômico também aumenta da direita para a esquerda, então aumenta daqui para cá. Bom, se o raio aumenta daqui para cá, o carbono ele vai ser maior do que o oxigênio. Então ficaria assim, ó, o hidrogênio vai ser a menor esfera, depois o oxigênio vai ser a esfera de tamanho médio, depois o carbono vai ser a esfera que tem o maior tamanho, tudo bem? E aqui está dizendo que o hidrogênio é pequena, o oxigênio é a grande, tá? Aqui não é a grande, o oxigênio seria a bola média, ó. Por isso que é falso. Falciane no baile. 2. A massa total das bolas grandes correspondia a 6 vezes a massa total das bolas de tamanho pequeno. Então vamos lá, bola grande, carbono, bola de tamanho pequeno, hidrogênio. Pessoal, carbono teria massa 12 na tabela periódica. Se eu pegar 12 e multiplicar por 4, vai dar 48. Bola de tamanho pequeno, hidrogênio. Hidrogênio tem massa 1 na tabela periódica. Se eu pegar esse 1 e multiplicar por 8, vai dar 8. Então, ó, a massa total das bolas grandes correspondia a 6 vezes a massa total das bolas de tamanho pequeno. Bola grande, carbono, ó, vai dar 48. Bola pequena, hidrogênio, tem massa 8 no total aqui na fórmula da molécula, tá? 48 dividido por 8 vai dar 6, ó. Então, a massa que eu tenho nas bolas grandes, o peso que eu tenho nas bolas grandes é 6 vezes o peso que eu tenho nas bolas pequenas. Então, a segunda verdadeira, tá?
3. A massa total das bolas pequenas, o hidrogênio, né? Corresponde a 1/4 da massa total das bolas de tamanho médio, que seria o oxigênio. O oxigênio tem massa 16. Ó. Se eu pegar 16 e multiplicar por 2, a massa dele aqui nessa molécula vai dar 32, tá? E tamanho pequeno continua sendo 8 aqui, ó, do hidrogênio. 1 vezes 8, 8. Então, se eu pegar 8 do hidrogênio e dividir por 32, que são as bolas de tamanho médio, vai dar 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, ou 1/4, tudo bem? Então, a massa total das bolas de tamanho pequeno corresponde a 1/4 da massa total das bolas de tamanho médio, tá? Que seria o oxigênio. Então, aqui, verdadeira. Então, primeira falsa, segunda verdadeira, terceira verdadeira, alternativa A, de Jacaré. De boa na lagoa? Então vamos aqui para o próximo exercício. Vamos lá, meus amigos, sempre ansiosos por conhecimento. Questão 18, da página 387. Uma alimentação balanceada requer o consumo de cerca de 1 grama de fósforo por dia. Nosso corpo apresenta aproximadamente 650 gramas desse elemento, que é concentrado principalmente nos ossos. Para suprir a necessidade diária de uma pessoa, a extração por mineração remove 22,6 kg de rocha fosfática por ano. Então, rochas que têm fósforo. As rochas fosfáticas podem ser fosforita. Então, tem 3 tipos de rocha. Tem a fosforita, que tem essa fórmula aqui. Tem a fluorapatita, que tem essa fórmula aqui, ó. Quase que não sai, né? E tem a hidroxiapatita, que tem essa fórmula aqui, ó. Então, tem 3 tipos de rocha encontrada no solo que podem conter o elemento químico fósforo. Aí aqui embaixo, pessoal, para vocês não precisarem ficar calculando a massa molar de cada uma dessas substâncias, foram dadas as 3 fórmulas molares aqui, tá? Foi dada a massa molar da forita, foi dada a massa molar da fluorapatita, tá aqui, ó, 504 gramas por mol, e foi dada a massa molar da hidroxiapatita. A fórmula está aqui, ó, 502 gramas por mol. Então não precisa calcular massa molecular nem massa molar, já foi dado aqui. Em relação a esse texto, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, o corpo humano contém cerca de 21 mols de fósforo. No nosso corpo tem 650 gramas de fósforo. Será que nessas 650 gramas existem 21 mols? Então vamos conferir aqui, ó. O fósforo na tabela periódica tem massa atômica 31. Então 31 gramas de fósforo correspondem ao conjuntinho de 1 mol. 650 gramas, que é a quantidade de fósforo encontrada no nosso corpo, estaria para X. Ó. Cruzou, regrinha de 3, 650 vezes 1, depois divide por 31, que ficou ligado no X, e vai dar 21 mols. Tudo bem, pessoal? Arredondando. Então, a primeira aqui, ó, verdadeira. Segundo, o maior percentual de fósforo está na fluorapatita. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos ter que calcular a porcentagem de fósforo que tem nas 3 fórmulas aí para descobrir quem é que tem maior percentual de fósforo. Então, por exemplo, pessoal, fosforita, ó, foi dada a massa molar lá no exercício. Ó. Massa molar da fosforita, 310 gramas. Então, 310 gramas corresponde a 100%, que é o total. Na fosforita tem 62 gramas de fósforo. Como é que eu sei que tem 62 gramas de fósforo? Vamos voltar aqui.
Deixa eu achar aqui, ó. Fosforita é essa primeira fórmula aqui, ó. Tudo que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por 2. Então, eu vou pegar o fósforo que está aqui e vou fazer vezes 2. Ó. Vou multiplicar por 2. Quanto é que vale a massa molar do fósforo lá na tabela periódica? Ou a massa atômica? Vale 31. Então, vou pegar esses 31 do fósforo, que eu encontro lá na tabela periódica da massa dele, e vou multiplicar por 2, que está aqui fora do parênteses. Ó. E aí vai dar 62 gramas de fósforo. Tudo bem? Então, voltando lá, na fosforita, 310 gramas, que é a massa da molécula inteira, está para 100%. 62 gramas, que é a quantidade de fósforo que tem nessa substância, está para X. Cruzou, regrinha de 3, vai dar 20%, pessoal, de fósforo. Tá? Então, vou colocar o P aqui, ó, de fósforo. E vamos fazer a mesma coisa com as outras substâncias. Fluoroapatita, pessoal, 504 gramas dessa substância está para 100%, 93 gramas estaria para X. Essas 93 gramas é a quantidade de fósforo, e a gente segue o mesmo raciocínio que a gente fez aqui, ó. Na primeira substância aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, pessoal, o fósforo vale 31, tá? E tudo que está dentro do parênteses está sendo multiplicado por 3. Então, vai ficar 31 vezes 3. Tranquilo? Então, 31 vezes 3 vai dar 93 gramas, tá, pessoal? Na fosforita tinha dado 62 porque tinha que multiplicar por 2. Cruzou, regrinha de 3, vai dar 18,5%. E aí a gente faz o mesmo cálculo com a hidroxiapatita. A massa molar da hidroxiapatita foi dada no exercício, tá? Então, 502 gramas está para 100%. Lá também tem 93 gramas de fósforo na fórmula da hidroxiapatita. Então, 93 gramas estaria para X. Ó. Cruzou, regrinha de 3, vai dar 18,5%. Então, o maior percentual de fósforo está na fosforita. E aqui no enunciado está dizendo que o maior percentual estaria na fluoroapatita. Então, a segunda aqui é falsa. A fosforita apresenta 20% de fósforo? Fosforita? Não. Ou sim? Vamos ver lá. Fosforita, isso aí, pessoal. 20% de fósforo. Então, verdadeira. Para suprir as necessidades diárias de uma pessoa, é necessária a extração de aproximadamente 62 gramas de rocha fosfática por dia. Para suprir as necessidades de uma pessoa, está dizendo lá no enunciado que apenas 1 grama basta. Tudo bem? Se eu pegar 62 gramas dessa rocha, quem tem o menor percentual de fósforo tem 18%, tá? Dessas 3 rochas. 18,5%, igual a gente viu. Então, se eu tirar 18,5% dessas 62 gramas aqui da rocha, será que vai dar mais que 1%? Ó, 62 gramas vezes 18,5%. Tá? Pega 18,5%, divide por 100, depois multiplica isso daí por 62. Vai dar 11,5 gramas. Ó, e o corpo humano só precisa de 1 grama. Então, se extrair 62 gramas dessa rocha, é o suficiente para poder suprir as necessidades diárias do corpo, tá? Então, voltando aqui, ó, verdadeira também, tá? Então, verdadeiras 1, 3 e 4, alternativa C de cachorrinho. E vamos para o próximo exercício. Questão 15 da página 1390. Um composto mineral foi analisado em laboratório, obtendo-se o seguinte resultado.
O composto é constituído por átomos de um ametal X e um metal Y, com as porcentagens de X e Y correspondendo respectivamente a 40% para o X e 60% para o Y, em massa. Quando ele fala em porcentagem em massa, ele está falando aí porcentagem em grama ou quilo, tá? Sabe-se que as massas atômicas de X e Y são 32 e 96. Então, lá na tabela periódica, massa atômica do elemento X vale 32, massa atômica do elemento Y vale 96. Quais são as porcentagens em quantidade de matéria, que é a mesma coisa que mols, dos átomos X e Y? Qual que vai ser a porcentagem em mol de X e Y? Primeiro, pessoal, tem que calcular o número de mols. Como é que a gente calcula o número de mols? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, né? Se eu tenho 40% de X, eu posso dizer que eu tenho 40 gramas de X. Tá? Para cada 100 gramas, 40% seriam 40 gramas, tá? Para cada 100. Então, teria 40 gramas de X. A massa molar de X na tabela periódica é 32, ó, já foi fornecido aqui no exercício. Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, eu vou ter 1,25 mols do elemento X. E aí eu faço o mesmo cálculo para o Y. Eu tenho 60% em massa de Y. Significa que para cada 100 gramas, 60 gramas seria do elemento Y. Na tabela periódica, a massa atômica do Y vale 96. E já foi fornecido aqui no exercício, ó, 96 gramas por mol. Então, aplicando a fórmula do número de mols, que é a massa dividido pela massa molar, eu vou ter 60 dividido por 96, que vai dar 0,62 mols de Y. Agora eu tenho a quantidade em mols de cada elemento químico. Qual que vai ser a porcentagem deles? Tá? Aí a gente faz o seguinte cálculo. Ó. Se eu somar 1,25 com 0,62, vai dar 1,87 mols no total. Então, o total não corresponde sempre a 100%? A partir daí, eu já consigo encontrar a porcentagem de X e Y. Primeiro, vamos fazer para X, que vale 1,25. Então, ficaria assim, ó, uma regrinha de 3. 1,87 está para 100%, 1,25 está para X. Então, cruzou, pessoal, regrinha de 3. Ó, 1,25 vezes 100 vai dar 125, dividido por 1,87 que ficou ligado no X. Isso daí vai dar 66, aproximadamente aí. 66,8. Eu posso arredondar isso aqui, ó, para 67, tudo bem? Eu ia escrever ali, sendo que eu já tinha aqui, então não precisava nem escrever. Então, aproximadamente aí 67%, tá? Se eu só tenho x e y, e x é 67%, y vai ser aquilo que falta para 100. Então, não precisaria nem fazer uma regrinha de 3. Mas eu vou deixar aqui no passo a passo, tá? Vou deixar na regra de 3. Vamos fazer agora a porcentagem para y. 1,87 estaria para 100%. 0,62 mols de y estaria para x. Ó. Cruzou, fez a regrinha de 3. Aliás, estaria para x, não, estaria para y. Cruzou, fez a regrinha de 3. Qual que vai ser a porcentagem do elemento y? 33%. Tudo bem? Então, letra A está respondida aqui. Ó. 67% de x, 33% de y. Vamos para a letra B. Qual é a fórmula química desse composto? Então, para encontrar a fórmula química do composto, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, encontrar o número de mols de cada elemento químico. Isso daqui a gente já fez na letra A. Ó.
eu tenho 1,25 mols de X e eu tenho 0,62 mols de Y, tá? Esse daqui é o primeiro passo que eu teria que fazer, calcular o número de mols. Qual que seria o próximo passo? Pegar esses resultados, né, e dividir pelo menor valor. O menor valor é 0,62. Então eu pegaria 1,25 mols de X, dividiria por 0,62 e eu teria 2 átomos de X. Para o Y, a mesma coisa. Pega o resultado dele, que é 0,62, e divide pelo menor resultado, que também é 0,62. Eu vou ter um átomo de Y nessa fórmula. Então, o composto ficaria assim a fórmula dele: YX2. Tranquilo até aí, pessoal? Lá no enunciado, falou que Y é um metal e que X é um não metal. Então, provavelmente, isso daqui é a fórmula de um composto que faz ligação iônica. Geralmente vem um metal, tá? A maioria dos metais aí são cátions, então geralmente vem um metal e depois um não metal, que geralmente é o ânion. Tranquilo? É isso. Questão 12, página 390. Um certo óxido de enxofre apresenta 40% em massa de enxofre. A fórmula mínima desse óxido é SXOY. Por que colocar o X e Y aqui, pessoal? Porque não se sabe a quantidade de enxofre e não se sabe a quantidade de oxigênio que tem na fórmula, tá? Calcule X e Y e indique o resultado do inteiro mais próximo de X mais Y. Então, quanto vale a soma da quantidade de enxofre com a quantidade de oxigênio? Em sua resposta. As massas molares dos átomos de enxofre e oxigênio são: massa molar do enxofre 32, massa molar do oxigênio 16 gramas por mol, tá? Que são os valores que a gente encontra lá na tabela periódica. Aí aqui, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, para descobrir essas quantidades, tá? Primeiro, eu só tenho 40% de enxofre. Só tem 40% de enxofre. Eu vou aplicar a fórmula do número de mols. Número de mols é a massa dividido pela massa molar, que já foi dada ali. Só que aqui eu tenho porcentagem. Então, o que eu posso fazer, tá? Vamos supor que eu tenha no total 100 gramas desse óxido, tá? Se eu tiver 100 gramas desse óxido, 40 gramas seria de enxofre, tudo bem? E o restante que falta para 100, não seria 60%? Então, o restante que falta para 100 seriam, por exemplo, 60 gramas de oxigênio. Tranquilo? Então, se eu tenho 40% de enxofre, teria o equivalente a 40 gramas. Se eu tenho 60% de oxigênio, teria o equivalente a 60 gramas. A partir daí, eu já consigo achar o número de mols. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, para o enxofre, pessoal, ficaria assim, 40 gramas de enxofre dividido pela massa molar do enxofre na tabela periódica, que vale 32. 40 dividido por 32 dá 1,25. Próximo passo aqui embaixo, a gente faz a mesma coisa com o oxigênio, tá? Pega a massa, divide pela massa molar. Pega 60 gramas de oxigênio e divide pela massa molar do elemento oxigênio lá na tabela periódica, tá? Que vale 16. Isso daí vai dar 3,75 mols. Próximo passo, pessoal, dividir pelo menor valor, tá? Menor valor é 1,25. Então, para o enxofre, vai ficar assim, 1,25 dividido por 1,25,
nessa fórmula só tem um enxofre. Para o oxigênio vai ficar assim, 3,75 mols dividido por 1,25. Eu vou ter 3 oxigênios nessa fórmula. Então, a fórmula desse óxido, a fórmula desse composto vai ser SO3. Tudo bem? Eu tenho um enxofre e 3 oxigênios. Aqui no exercício ele pediu para indicar o inteiro mais próximo de x mais y, tá? Então, se eu pegar x, que é do enxofre, tá? Que é a quantidade de elementos do enxofre, mais y, que é a quantidade de elementos do oxigênio, aqui eu tenho um enxofre e aqui eu tenho 3 oxigênios. Se eu pegar 1 mais 3, a soma aqui vai dar 4. Tudo bem? Então, aqui estão os dois itens que o exercício pediu. A fórmula do composto e a soma de x mais y. É isso. Questão 6, da página 388. O espinélio de magnésio e alumínio é um material que apresenta uma combinação de propriedades de grande interesse tecnológico. Em uma das etapas para a produção desse material, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio são combinados na proporção molar de 1:2, respectivamente. Então, uma parte de magnésio para 2 partes de hidróxido de alumínio. Na fórmula unitária, o espinélio AB2OX, a proporção dos íons magnésio e alumínio é a mesma da mistura reacional. O número de átomos de oxigênio no espinélio de magnésio e alumínio é igual a... Então, o que eu fiz aqui para poder resolver isso? É uma parte de magnésio para 2 de alumínio. Aí eu coloquei a fórmula dessa substância aí, espinélio de magnésio, né? Bom, pessoal, o magnésio ele é da família 2A, então ele tem carga elétrica mais 2. Vamos supor que o magnésio seria a letra A. E o alumínio seria a letra B. Alumínio tem carga elétrica mais 3. Então, o que eu faço? Pego esse 2, né? E vamos verificar agora aqui as cargas elétricas, tá? Já estava dizendo lá no exercício que são 2 partes de alumínio para 1 de magnésio, tá? Então, magnésio, carga elétrica mais 2. Vou colocar mais 2 aqui, alumínio, carga elétrica mais 3. Se eu pegar esses mais 3 e multiplicar por 2, vai dar mais 6 aqui, Se eu somar mais 2 com mais 6, eu vou ter carga elétrica mais 8 aqui, E aí eu tenho o oxigênio, que é um ânion, e ele tem carga elétrica menos 2, tudo bem? Oxigênio, na maioria das fórmulas aí, tem carga elétrica menos 2. Para que a soma das cargas fique igual a 0, eu vou ter que somar mais 8 com menos 8. Então, para que eu chegue nesse valor aqui de menos 8 para poder zerar, eu só posso ter 4 átomos de oxigênio. Se eu pegar esse menos 2 da carga elétrica do oxigênio e multiplicar por 4 oxigênios, eu vou ter carga elétrica menos 8. Mais 8 com menos 8, as cargas elétricas ficam zeradas e a fórmula da substância fica correta. Então, são necessários 4 átomos de oxigênio, alternativa D. Questão 1, página 387, questão da UERJ. Em 1815, o médico inglês William Proust formulou a hipótese
de que as massas atômicas de todos os elementos químicos corresponderiam a um múltiplo inteiro da massa atômica do hidrogênio. Já está comprovado, porém, que o cloro possui apenas 2 isótopos e que sua massa atômica é fracionária. Os isótopos do cloro de massa 35 e 37 estão presentes na natureza, respectivamente nas porcentagens de... Então tem dois tipos de cloro. Existe um cloro que tem massa 35 e existe um cloro que tem massa 37. Um está numa porcentagem maior na natureza, outro você encontra numa porcentagem menor. Então um exercício quer saber quais são as porcentagens do cloro 35 e do cloro 37. Então como é que eu faço, pessoal, para poder descobrir isso? Primeiro eu vou montar uma equaçãozinha. Ó. Vamos chamar o cloro 35 de X, porque eu ainda não sei qual que é a porcentagem dele. E vamos chamar o cloro 37 de Y, porque eu também não sei qual que é a porcentagem desse cloro 37. E aí a gente monta a seguinte equação. Ó. O cloro 35X mais o cloro de massa 37Y, tá? Lembrando que X e Y são as porcentagens que eu ainda não sei quais são. Dividido por 100. Por que dividido por 100? Porque aqui eu tenho porcentagem, tá? Essas duas massas aqui, ó, a média delas vai dar 35,5, que é a massa que a gente tem lá na tabela periódica, tá, pessoal? A massa que a gente tem na tabela periódica, ela é uma média das massas que a gente tem nos isótopos encontrados aí na natureza, tá? Então o cloro 35 e o cloro 37, fazendo uma média deles, tem que dar 35,5, tá? Agora, para descobrir a porcentagem, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho duas incógnitas. Eu tenho X e eu tenho uma outra incógnita que seria o Y. O ideal, pessoal, seria eu isolar e deixar só uma incógnita. Como é que eu faço isso? A porcentagem que eu tenho de X mais a porcentagem que eu tenho do elemento Y, tudo isso daí vai ter que dar 100%. Tá? Tudo isso tem que dar 100%. Então, automaticamente, eu posso dizer que X, tá? A porcentagem de X é a mesma coisa que 100 menos a porcentagem do Y. E aí nós vamos utilizar isso aqui, ó, para poder descobrir qual que é a porcentagem do X, tudo bem? E aí depois a gente descobre do Y. Então vamos utilizar essa referência aqui, ó. Então aqui, pessoal, eu vou substituir X por essa expressãozinha aqui, ó. O valor de X eu sei que vai dar 100 menos o Y, tá? Então vai ficar assim, ó. 35 que multiplica X. X seria a mesma coisa que 100 menos o Y, tá? Mais a outra parte que ficou aqui, ó, que são os 37Y, a gente mantém aqui, tá? 37Y, que é igual... Agora vamos verificar aqui um outro fator, ó. Aqui eu tenho 100. O 100, ele está dividindo. Eu vou pegar ele e vou passar para o lado de lá multiplicando. Então vai ficar 100 vezes 35,5, que vai dar 3.550. Tudo bem até aí? Aqui, pessoal, eu caí numa distributiva. Então pego o 35, multiplico por 100, pego o 35 e multiplica pelo menos Y. Como é que vai ficar isso daí? 35 vezes 100, 3.500. 35 vezes menos y, menos 35y. Mais 37y, ó, que se mantém aqui, que é igual a 3.550, que já estava aqui. Ó. Deixa eu apagar um pouquinho aqui para não ficar muito bagunçada essa conta. E aí a gente já continua.
Bom, feito isso, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses 3.500 e vou passar para lá com o sinal trocado. Quando eu passo para lá com o sinal trocado, pessoal, vai ficar 3.550, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Fica 3.550 menos 3.500, tá? Isso daí vai dar 50. E aqui vai ficar menos 35y mais 37y. Menos 35y mais 37y vai dar 2y. Então vai ficar assim, ó. De um lado eu tenho 2y, do outro lado eu tenho 50. Deixa eu apagar um pouquinho aqui a minha bagunça. Agora, para descobrir o y, o que eu faço? O 2 está multiplicando o y. Então, vou passar esse 2 dividindo, ó, aqui embaixo do 50. Então, vai ficar y é igual a 50 dividido por 2, y é igual a 25%. Então, o isótopo de cloro que tem massa 37, eu consigo encontrar 35% desse tipo de cloro na natureza, tá? Se a soma das porcentagens desses dois tipos de cloro dá 100%, então a porcentagem do cloro 35, tá, de massa 35, vai ser aquilo que falta para 100, ou seja, 75%. Tranquilo até aí, pessoal? Então, 75% e 25%, alternativa C.